Também os que estão nos acompanhando pela internet. Se você que está nos acompanhando não ainda se inscreveu no canal da igreja, faça isso. Também, se quiser conhecer e se inscrever no meu canal, é Wagner Queiroz, com V, Rev. Lá você vai encontrar reflexões, temas que a gente já desenvolveu, você vai poder acompanhar lá. O nosso texto de hoje está em Provérbios, capítulo 2, do verso 1 até o 22, mas eu lerei, para a gente ganhar tempo aqui, apenas o versículo-chave do nosso tema, e depois nós vamos ler cada um dos versículos. Provérbios, capítulo 2, eu vou ler o verso 5. Diz assim: Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vamos ainda ter uma palavra de oração? Obrigado, Senhor, porque Tu és esse Deus eterno, esse Deus soberano, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que na cruz do Calvário nos deu vida eterna em Cristo Jesus. Te louvamos pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, que nos ensina, que nos repreende, Senhor, que nos encaminha para a Tua verdade, pela Tua graça salvadora, Senhor. Tu és o nosso Deus. Que a Tua palavra agora possa encontrar em nossos corações, como terra fértil, Senhor, poder produzir, poder gerar em nós entendimento, crescimento, robustez na fé, muitas vezes até arrependimento, Senhor, para que a gente possa caminhar segundo o Teu querer, a Sua vontade. Oramos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. O nosso tema é Vida Abundante, como desfrutá-la, parte 4. Você deve estranhar, mas parte 4, né? É porque eu já tenho lá no canal parte de 1 a 3. Essa é a parte 4, mesmo que você não tenha acompanhado as primeiras. E o subtítulo aqui é O Entendimento do Senhor e o Conhecimento de Deus. Vida abundante passa pelo entendimento do Senhor e o seu conhecimento, conhecer a Deus. Para que a gente possa entrar assim no entendimento do que a gente está querendo esboçar aqui, a vida abundante ela não é poder, prazer, fama, riqueza. Muitas vezes a gente confunde isso e a gente caminha aqui neste mundo olhando para Deus, mas querendo desenvolver essas coisas, achando que se nós tivermos poder, esse poder vai gerar alguma coisa que vai melhorar a nossa vida. E a gente já acompanhou a história, né? Os impérios, os imperadores e os poderosos que já reinaram e já dirigiram o mundo, já passaram. A gente acompanha pessoas famosas que também já passaram, a fama não foi suficiente para lhe dar paz, tranquilidade. A gente já acompanha pessoas que são ricas aí na história e atualmente, e a gente sabe que, por mais que a pessoa tenha recursos, esses recursos não são capazes para comprar a paz que só Jesus pode dar. Mas por que a gente fala tudo isso? É para que a gente, por mais que a gente queira seguir a Cristo, e a gente segue, e a palavra nos chama à ordem, esse tema, poder, riqueza e fama, sempre nos atrai, né? De algum, se não é um, é o outro, fazendo com que a nossa atenção, a nosso melhor tempo, se volte para esses temas, achando que tendo-os, alcançando-os, vai nos dar paz, segurança, felicidade, e não é verdade. Então nós estamos refletindo nesta noite aqui sobre vida abundante na perspectiva do entendimento ou na obtenção do temor do Senhor e do conhecimento de Deus. Então nós vamos começar aqui acompanhando o texto, que esse entendimento do Senhor e esse conhecimento de Deus, ele é alcançado através de todos esses passos que nós vamos ver aqui do verso 1 até o verso 4.
o sábio aqui nos chama a ordem dizendo: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo o meu mandamento, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares teu coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz, e se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então a gente vê aqui, destacando, esses 4 versículos, tem muitos verbos. Não é o verso primeiro, a gente vai ver: filho meu, se aceitares as minhas palavras. Aceitar é você perceber o que o texto está dizendo e você aceitar esse chamado, esse conclamar do sábio aqui. Filho meu, se aceitarem as minhas palavras. Se esconder, ora o verbo esconder contigo os meus mandamentos. Então os mandamentos do Senhor ser escondido na ideia de obedecer, de ser guardado, escondido como algo que tem muito valor. Está falando aqui de sabedoria, né, de conhecimento. Olha o verso agora 2, para fazer, ora o verbo fazer, atento à sabedoria o teu ouvido. Então nós precisamos aqui não só esconder, mas fazer atento à sabedoria o ouvido, ou seja, ler a palavra do Senhor e abstrair esse entendimento de forma que ele seja guardado, para que haja sabedoria ao nosso ouvido e para inclinar, olha aqui, inclinar o teu coração ao entendimento. Veja, o nosso coração, o texto diz que o coração é a fonte de todas as coisas, dele procede o bem e o mal. Inclinar o nosso coração aqui para o entendimento. Isto que o Senhor está nos ensinando, isso que o sábio está aqui nesse texto nos chamando à ordem. Veja, são muitos verbos, são muitos chamados aqui, muitos detalhes que vão redundar em temer ao Senhor, ter o entendimento para temer o Senhor e o conhecimento de Deus. O verso 3, ele vai estar falando: se clamares, se clamar é um clamor, né, um pedido mais intenso. Se clamares por inteligência e por entendimento alçar a tua voz, ou seja, a gente, ao orar, ao falar, nós desejarmos esse entendimento. O verso 4 vai dizer, mais verbo aí: buscares a sabedoria. Olha a intensidade e como deve a sabedoria ser buscada. E se buscar a sabedoria como a prata, como algo de valor, né, que a gente presta atenção, né? Já falamos aqui na introdução que riqueza é algo que o nosso coração é inclinado, né, achando que a riqueza vai nos dar poder e a riqueza vai poder nos proporcionar paz. Ele está dizendo: se buscar a sabedoria como a prata e como a tesouros escondido a procurares. A gente vê essas expedições, o investimento que se é envolvido, a estratégia, a equipe para procurar tesouros. Aqui está colocando a sabedoria como algo mais precioso que a prata e como os tesouros escondidos a procurares. Então, não é? Por causa disto, por causa desse envolvimento, de todas essas ações que a gente está dando ao entendimento e à sabedoria, então entenderás. Olha que interessante isso, não sei se você já tinha parado para meditar nesses textos. Então entenderás o temor do Senhor. Então a gente tem que buscar sabedoria e entendimento para entender o temor do Senhor. E Provérbios começa dizendo que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós precisamos fazer todo esse empenho na busca, no inclinar do coração, de estar a fonte dos nossos desejos, onde a gente gasta o nosso tempo, onde estão as nossas prioridades, inclinar esse coração e usar a nossa voz alçada, uma voz alta que clama, que diz, que profere as nossas escolhas, os nossos desejos, seja
sabedoria e entendimento, para que tudo isso, para que a gente venha entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. É algo que a gente precisa atentar, né? A gente tem uma vida muito corrida, não é? Hoje é domingo, amanhã já é segunda, né? Que novidade eu estou falando, mas é que vem segunda, logo terça e quarta, já vem quinta, você já chega na sexta, já vem final de semana de novo, e a gente já está, começou novembro, hoje já é dia 10, não é? 10 hoje. Então, veja, já chegamos, passamos um terço do mês de novembro, daqui a pouco dezembro chega e 2025 vem aí, mais um ano começando. Então, a nossa vida é um tanto corrida e a gente acaba não achando tempo e acaba que a nossa vida não acaba sendo abundante porque a gente não atenta para conhecer o temor do Senhor e a sabedoria de Deus. O segundo ponto que a gente vai destacar aqui é as consequências desta busca por sabedoria. É algo que a gente precisa inclinar os nossos ouvidos, inclinar os nossos olhos e dedicar o nosso tempo, pois, olha o que o texto vai estar falando, verso 6. Porque o Senhor dá sabedoria, o Senhor dá, é Ele que dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Sabedoria, inteligência e entendimento. Parece que são as mesmas coisas, mas não são. Não é a gente poder discernir entre uma coisa boa e não boa, poder colocar, ter inteligência para poder administrar a nossa vida e sabendo administrar a vida e o tempo, não é? O tempo é algo que a gente não compra, o tempo é algo que você não consegue fazer uma reserva. Todos nós temos 24 horas num dia e isso não muda, então o tempo é muito precioso. Se a gente não administrar e não separar com prioridade tempo para Deus, a gente vai estar caminhando mais sem, ou com menos, ou com pouco entendimento e sabedoria e discernimento. A gente já sabe que nós somos a soma das nossas escolhas, e as nossas escolhas passam por sabedoria, entendimento ou discernimento, ou sim ou não, com mais ou menos sabedoria e entendimento. Então, se nós estamos colhendo frutos das nossas escolhas, e muitas vezes alguma colheita não boa, não agradável, é porque foi feito, foi discernido, ou foi escolhido, ou foi deliberado, sem muito entendimento e sabedoria. Verso 6, relendo, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, na primeira parte, todo esse exercício, todos esses verbos que vai demandar de nós uma atenção especial para essa busca da sabedoria, então, vai gerar em nós essas consequências que nós estamos, a partir do verso 6, explicitando aqui. Verso 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo para os que caminham com sinceridade. A verdadeira, ele reserva, está reservado, não é? A verdadeira sabedoria para os retos, para quem anda com retidão, mesmo é a gente sendo plausível de pecar, mas entendendo e guardando o entendimento e a sabedoria, os mandamentos do Senhor, tendo o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, você caminhando em retidão, olha o que ele vai dizer, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Veja esse advérbio verdadeiro aqui, ou essa qualificação, melhor dizendo, verdadeiro aqui, é algo que a gente precisa entender que tem uma sabedoria, e uma sabedoria verdadeira, ou melhor, ou mais específica, para aqueles que são retos, ou seja, a nossa inter-relação com Deus, como a gente reage aos mandamentos do Senhor, ao entendimento da palavra, vai estar reverberando naquilo que o Senhor também vai estar nos dando. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo
para os que caminham na sinceridade. Não é? Muitas vezes a gente vive assim, não muito sincero, né? Porque a gente acha que a gente não pode dar a se conhecer, né? Se as pessoas souberem quem a gente é, como a gente pensa, vai conhecer a minha fraqueza. Então a gente quase que vive de uma forma com máscaras, né? Como que as nossas ações não refletindo exatamente como a gente é. O verso 8, olha o que o Senhor fala aqui: guarda as veredas dos juízos e conserva o caminho dos seus santos. O Senhor guarda os nossos caminhos, o caminho do juízo, e conserva o caminho dos seus santos. Quer dizer, a nossa caminhada, a gente está muitas vezes preocupado com o que vai acontecer amanhã, depois, não é? Nós vivemos num mundo que a gente sabe que jaz no maligno, pois a palavra do Senhor afirma, e a gente está vendo toda essa reviravolta no mundo, né? Toda essa mudança da geopolítica mundial. Vivemos aí um clima de guerra em muitos lugares, vivendo tudo isso que a gente está acompanhando aí nos noticiários e percebendo isso, acaba refletindo em nós, direto ou indiretamente, mas a gente não pode deixar de ver e de crer que essa palavra do Senhor, ela não passará. Tudo passa. Havendo profecia passa, havendo poderosos passarão, como já passaram, mas a palavra do Senhor, ela não passa e não passará. E aqui afirma que o Senhor guarda a vereda do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Olha o verso 9. Então entenderás, se você faz isso, se você buscou essa sabedoria, o entendimento, como ficou explicitado do verso 1 ao 4, então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Percebe como é que a gente vai adquirir isto? Como que isto vai acontecer conosco se a gente estiver alinhado com a vontade de Deus, em obediência à vontade de Deus? Então nós entenderemos a justiça, o juízo e equidade, todas as boas veredas, todos os bons caminhos. Verso 10, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Então veja, se a gente não agir desta forma, se a gente não estiver encaminhando ou envolvendo assim, desta forma, na busca, no entendimento, buscar o entendimento do Senhor e o seu conhecimento, nós vamos entender de fato, primeiramente, o que é o temor ao Senhor, e o sábio vai dizer no início de Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vamos entender isto, entendendo isso em consequência, entre tantas consequências que nós já falamos aqui, que a sabedoria entrará então em nosso coração. Se o coração é a fonte dos desejos, das vontades, onde a gente discerne as nossas prioridades e escolha, então, nesse lugar que é o recôndito aí, daquilo que é abstrato da nossa alma, vai instalar a sabedoria. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Ou seja, nós não vamos deixar isso passar, nós vamos dar o devido valor a esse entendimento, a essa sabedoria, a esse conhecimento de Deus. Nós não vamos levar isso assim, meio de empurrando de um lado com o outro, como se fosse uma coisa que a gente pudesse escolher, ou deixar, ou usar algo optativo, que esse mês eu ponho em prática, aquele mês eu não ponho em prática. Então não é assim que o sábio está expressando aqui, que sabedoria e entendimento é esse relacionamento, é essa busca de uma forma intensa, decisiva para com Deus. E fazendo assim, vou reler o verso 5, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Meus irmãos, nós
Temos visto aí tantas dificuldades, se você acompanhar por si mesmo, olhando para você, cada um individualmente, olhando para os nossos familiares, como tem faltado entendimento, sabedoria, como tem faltado esse querer, essa dedicação da gente olhar para o texto sagrado e através da ação do Espírito Santo, esse texto sagrado adentrar em nosso coração e ser doce e agradável à nossa alma. Não é? Aqueles que gostam de doce e é fã de pudim, quando você fala, você vai lá em casa almoçar hoje, sobremesa é pudim, o cara fala, opa! Não é? Já se anima, tá vendo? Isso é agradável, essa notícia a ele, não é? Um camarada que gosta de comer uma carne assada, você fala, hoje nós vamos fazer uma carne especial, de uma forma aquela que eu asso, demora 8 horas lá no fogo. O cara já fica salivando aqui, quando vai ser mesmo o churrasco, que dia? Não é? Veja, são informações que chegam à nossa mente e destrava aqui alguma coisa que te agrada, que te dá prazer, que te dá satisfação, que te dá vontade de se envolver com aquilo. Não é? Muitas vezes você troca uma agenda, não, vai ter um churrascão lá, peraí, eu posso trocar isso aqui, eu quero ir no churrasco, percebe? Chegou uma informação que você tinha algo na sua agenda, mas você negociou, remanejou a agenda para que você pudesse estar num lugar ou desenvolvendo uma atividade, ou desfrutando de alguma coisa que você tem por agradável. Então, veja, a gente muitas vezes não trata o texto sagrado desta mesma forma. Muitas vezes a gente quer estar num evento, espera esse evento 1 ano acontecer, e você fica contando os dias, não é? Veja, as coisas que a gente quer bem, a gente dá atenção e a gente espera, a gente conta os dias e minutos para que aconteça. Para com a palavra, muitas vezes a gente equivocadamente pode pensar, Deus é misericordioso. Isso é verdade. Ele é benigno, é verdade, ele é benigno, mas ele é justo também. E a sua justiça também é manifesta nisto. O verso 11 diz, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Então, o bom siso é o bom juízo, né? A gente está ajuizado, alinhado à vontade de Deus, nós seremos guardados por Deus por estarmos alinhados à sua vontade, ao seu saber, ao seu entendimento. E a inteligência do Senhor vai nos conservar. Estamos chegando aqui já no terceiro ponto da nossa reflexão. Aquele que busca esse entendimento, esse saber do Senhor, desta forma que qualificamos aqui nos primeiros capítulos, com todas essas ações, com todo esse envolvimento, teve como consequências que nós acabamos, e agora também vai ter outros benefícios promovidos. O Senhor promove o livramento e benefícios decorrente da obediência e obtenção da sabedoria. Olha o que o verso 12 fala. Tudo isso aqui que o Senhor guarda, o bom siso te guardará, o bom juízo te guardará e a inteligência te conservará, do quê? Agora a gente vai ver uma série de livramentos. Se você está sendo conservado aqui, está tendo esse bom juízo, se no seu coração a sabedoria entrou e se o conhecimento é agradável à tua alma, agora você vai ser livrado disto, para te livrar, verso 12, do caminho do mal, do maligno, e do homem que diz coisas perversas. Veja, o Senhor que sondas e conhece, sabe todas as coisas. Se o nosso entendimento, se a nossa vontade, o nosso desejo está alinhado aqui a esse saber, a esse entendimento, o Senhor está nos preservando, nos guardando e nos livrando do caminho do mal, do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Vai te guardar desses que se alegram, desses homens que se alegram de fazer o mal, folgam, alegram-se com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas, se desviam dos seus caminhos.
Olha o que o sábio coloca aqui entre tudo isso e dedica 4 versículos sobre isso. Para te livrar da mulher adúltera, ou se for a mulher hoje, do homem adúltero, né? Mas para te livrar da mulher adúltera e da estrangeira que lisonjas com palavras. O entendimento, a sabedoria, esse temor do Senhor nos livra também com respeito ao cuidado emocional aqui do nosso matrimônio, que nós não vamos ser levados por uma carinha mais bonita, por uma palavra mais doce, por uma lisonjas. A gente sabe que lisonjas são mentiras. Se é bonitão é nada, o cara é feio. Mas aquela pessoa que quer lisonjear tem uma palavra doce e o bobão acredita, né, que ele é lindão, não é? E caminha nessa vereda. Por quê? Falta sabedoria, falta entendimento. Olha o que fala mais, ó, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Ou seja, essa pessoa que não tem sabedoria, o Senhor está dizendo aqui que nos livra, né? Agora está falando de livramentos, mas se a gente não estiver com essa sabedoria no nosso coração e o conhecimento sendo agradável à nossa alma, esses livramentos poderão não estar acontecendo e a gente pode, os nossos ouvidos, serem enredados para isto que o Senhor vai estar nos livrando. Veja aqui, o qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Ou seja, uma lisonja, um elogio falso, qualquer outra coisa assim, faz com que você quebre a aliança que você tem com o seu casamento, com a sua família, e segue por esse caminho desta mulher adúltera. Quer dizer, vamos colocar aqui não só o adultério, mas de qualquer outra ação proposta, um suborno, um trabalho mal feito, alguma vantagem que você pode ter se você mentir, se você adulterar ali um valor, se você concordar com qualquer outro arranjos que a gente vê por aí, isso é adulteramento, adulteração, melhor dizendo. Cabe esse adultério também, quer dizer, porque a sua casa é a casa de quem faz isso, dessa adúltera aqui, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino da sombra da morte. Então, se a gente acha que a gente está levando vantagem, ganhando vantagem, de seguir por um caminho tortuoso, o texto sagrado está dizendo que isso é caminho de morte. Mas para esses que estão ligados e recebendo, e buscando, e alçando a sua voz para obter entendimento e sabedoria, ele é livrado disso também. Verso 19, todos os que se dirigem para essa mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida, ou seja, vai estar olhando para a vereda do caminho da morte. Verso 20, assim andarás pelo caminho dos homens. Então voltando aqui ao texto, o Senhor nos livrou de todos esses perigos, se nós de fato não estivermos com o bom siso, o bom juízo, e guardando a inteligência, nos conservando, como diz o verso 11, nós vamos ser livrados de todas essas artimanhas que, hora ou outra, aparecem para nós, né? Quem não ainda recebeu uma proposta indecente? Olha, coloca aqui, ó, nesta nota aqui, ó, mais 10 mil reais, você me dá 5, fica com 5. Ó, que beleza, parece um bom negócio, né? Principalmente se você estiver apertadão assim aquele mês, parece que Deus está alguém chega a dizer, olha, Deus está ouvindo a minha oração. Mentira, isso é coisa do capeta, é mentira, isso é cilada de morte, é caminho de morte. Deus não precisa de subterfúgios algum, a porta que Deus abre ninguém fecha. Mas muitas vezes a gente é levado a isso, mas o texto sagrado diz que nós somos libertos disso, ou livrados dessas artimanhas. E agora, a partir do verso 20, vem uma reafirmação de bênção. Diz, assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas do justo, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos
serão dela desarraigados. Aleivosos são os fraudulentos. Os fraudulentos serão delas desarraigados. Então veja, a palavra de Deus aqui, o capítulo 2, é realmente algo para a gente estar meditando e permitindo que essa palavra adentre ao nosso coração, para que de fato a gente venha desfrutar de vida abundante. Porque o crescimento que Deus nos dá é um crescimento constante. Mesmo que você tenha algum percalço, alguma luta, alguma dificuldade, o Senhor vai estar nos acompanhando. Em nenhum momento a gente pode ou deveria olhar para esse outro lado. Até porque, como o texto está aqui encadeado, se nós estivermos empenhando, buscando, alçando a voz, escolhendo, percebendo, vai acontecer o que o verso 5 diz: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Uma vez que a gente entendeu esse entendimento e o conhecimento de Deus, isso que nós lemos a partir do verso 6 até o 12, até o 11, vai acontecer em nós. Esta verdade, esse entendimento de Deus vai estar impregnando, permeando o nosso coração, e vai acontecer o que o verso 10 está dizendo: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Meus irmãos, muitas vezes a gente é membro da igreja, está na caminhada da fé, mas a gente tem sucumbido diante de propostas indecentes. A gente tem dito que quer seguir ao Senhor, mas muitas vezes, diante de uma dificuldade maior, quando a gente é tentado para sair do caminho e não obedecer o que o texto está dizendo, a gente muitas vezes se sucumbe, e é o que eu digo sempre: um atalho atrasa. Se você entrar por atalho espiritual, você não vai ganhar tempo, você vai perder, você vai voltar lá atrás. Não estou falando que você vai perder a salvação, mas muitas vezes você vai ter que retomar lá atrás, onde você estava, para que você possa compreender que Deus, para nos abençoar, não precisa de subterfúgio. O Senhor já nos abençoou, Ele nos ama. João vai dizer na sua primeira carta: a gente ama porque o Senhor nos amou primeiro. E na cruz do Calvário não tem nada mais impressionante do que esse amor de Deus, imensurável, incondicional. O Senhor nos amando, a gente sendo inimigos dele, nos dando vida e vida eterna. E a gente já deveria, esse texto mostra a vida abundante, nada mais é do que você já viver esse céu agora. Obviamente, não pleno, não completo, mas desfrutar de paz, de bênção, de tranquilidade, mesmo em meio a dificuldades, porque você sabe que a palavra do Senhor é a verdadeira, e que o Senhor vai estar te dando entendimento. Então, com esse entendimento, com essa sabedoria que entrará no seu coração e o conhecimento que você vai ter, ele será agradável à sua alma. Se for agradável à sua alma, isso vai permear seu coração. Então, vai estar regendo, conduzindo, dirigindo, direcionando os seus sonhos, projetos, desejos e prioridades. E quando for lhe proposto um caminho torto, for lhe proposto algo que contradiga a palavra do Senhor, mesmo que aparentemente seja bom, mesmo que aparentemente seja algo que aparenta, ser uma resposta, mas é uma falácia, é uma armadilha. Então você pode dizer: arreda, Satanás, eu creio que esse Deus que me salvou, esse Deus que habita em mim na pessoa do Espírito Santo de Deus, tem me conduzido e tem me dado entendimento e compreensão. E eu vou continuar caminhando com o Senhor, porque o pouco com Deus é muito. Muitas vezes é pouco porque a gente acha que é pouco, mas não é pouco. O Senhor faz multiplicar, o Senhor faz conduzir, porque o dinheiro alheio, esse dinheiro que muitas vezes a gente acha que é vantagem, a Bíblia diz que quando você põe no seu bolso, é como colocar num saquetel furado, num saco furado. Lembra que é o contexto oriental de quando o dinheiro antigamente não era Bitcoin, não era
não era transferência via Pix, eram moedas. Então, moedas botava num saquinho. Então, se você coloca uma moeda que você adquiriu de um jeito não abençoado, por caminhos tortuosos, furaria o saco. Você perderia aquela moeda que você colocou lá indevidamente, e por estar furado o saco, as suas também irão embora. Percebe? Então não tem vantagem nenhuma. A palavra do Senhor nos ensina, mas no corre-corre da vida, no jeito nosso moderno de ser, muitas vezes somos levados por esses ensinos que aparentemente pode gerar algum resultado, mas é caminho de morte. É vereda de morte. O texto diz que quem anda por esses caminhos não voltarão à vida. Percebe? Então, muitas vezes a gente vê os irmãos sofrendo, alguns passando por dificuldades. Ah, o mundo está difícil, sempre foi difícil. Jesus já disse que nós teríamos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo para vencer o mundo, como o Senhor venceu também. Mas se nós nos ativermos a termos a palavra do Senhor, e fazer essas ações, esse empenho de, filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata, como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, nos fortalecer. Se nós estamos caminhando para o tempo escatológico, para o fim, a palavra nos adverte que teremos dias difíceis, cada vez mais difíceis. Então, nesses dias difíceis, se a gente não estiver firmado no valor inegociável que é a palavra de Deus, a gente tende a se sucumbir. E muitas vezes, ao invés de se arrepender, muitas vezes, a gente justifica, mas olha, eu estava passando por um apuro grande. Ué, mas paciência, vamos colocar isso diante do Senhor, vamos buscar isso diante do Senhor. Não abra mão da verdade, não se sucumba a um suborno, a algo que não está de acordo com a palavra de Deus, porque isso não vai te trazer resultado positivo. Os atalhos atrasam. Que possamos confiar no Senhor. Eu sei que a gente passa lutas com enfermidades, lutas com desemprego, lutas com outras tantas dificuldades na família, mas se a gente clamar ao Senhor, Ele ouvirá a nossa voz. Que o Senhor possa te fortalecer, te abençoar. E que você não negocie nem milímetros para a direita nem para a esquerda, mas firme-se na palavra. Peça socorro, peça oração, chama o irmão para orar com você, medite na palavra, reserve tempo. É gostoso, né? Você vai chegar em casa hoje, talvez você vai comer alguma coisa, vai ver lá uma sériezinha no Netflix, é gostoso isso. Mas reserve um tempo para você ler a Bíblia todo dia. Reserve um tempo para você falar com Deus. Isso vai encher o seu coração, vai fortalecer a sua alma, vai te dar munição e resistência para você resistir o maligno e aqueles que são instrumentos do maligno que tentam te separar do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que você possa desfrutar da vida abundante e conhecer o temor e obter a sabedoria do Senhor. Que Deus te abençoe.